Se você tem um salário ruim, e aí você começa a estudar, você tem um salário ruim, um emprego ruim, mora num lugar ruim, tá tudo ruim. E aí você começa a estudar para concurso para melhorar de vida. A gente estuda para isso. Quando você lá na frente decide desistir, você está se abraçando com isso tudo que eu falei aqui no início. Porque a desistência ela não leva para um outro caminho diferente. Não, ela faz você voltar para o ponto onde você começou. Aí eu detesto o meu emprego, tem muito tempo que eu estou nele e eu não consigo melhorar e não consigo ver sentido em ficar nele. Vou estudar para concurso. Quando eu desisto, eu estou dizendo, não, eu vou me abraçar com esse problema aí. Então, cuidado com essas questões, tá bom? Eu sei que é muito difícil, mas é importante que vocês atentem para esse raciocínio, que é uma das formas de você evitar. Tá? Quando você estiver pensando em desistir, pensa assim, poxa, realmente é o que eu quero? É ficar com aquilo lá que me fez começar a estudar para concurso? Não. Então, é melhor diminuir o ritmo, né? E sobre ritmo, é importante a gente falar aqui, ó, que a gente tem que começar colocando o ritmo de maratona. A ideia é que a gente saia num ritmo que garanta a gente uma continuidade, tá? Muita gente com QI alto negligencia essa questão do ritmo, começa forte demais, mas não consegue dar continuidade. A gente está falando de persistência. A persistência é aquilo que vai sustentar o que a motivação não sustenta, porque a motivação ela é impulso. Tá? É como se você usasse um... Quem já jogou videogame de corrida, tem alguns videogames que tem um nitro, né? Tem um turbo que você aperta e vai. Certo? Você tem que ter uma velocidade bacana. De vez em quando você pode dar uma turbinada nisso aí, viu? Como é que eu fazia para turbinar a minha preparação? Eu ficava vendo salário no portal da transparência das pessoas que trabalharam comigo no Exército. Aí eu via, pô, aquele cara... Para quem não sabe, eu já fui sargento do Exército, né? Minha primeira aprovação foi quando eu tinha 13 anos, 13, ó, 17 anos. E com 18 anos eu já era servidor público já. Fui assumir o cargo de sargento do Exército, terceiro sargento do Exército. E a partir dali, né, até hoje, de 2004 para cá, já são 21 anos, eu fui pulando de cargo em cargo até chegar na Cefaz de Pernambuco, que é onde eu estou hoje. Mas já passei em Tribunal de Contas, ISS, Controladoria, TRT, para cargo de analista, DPU, enfim, beleza? E aí, eu tive meus momentos de turbinada, né? Eu teve momento onde eu coloquei a motivação e como uma turbinada ali naquela preparação que eu estava fazendo, mas não o tempo inteiro, pô. Eu não ia ficar o tempo inteiro motivado. Ninguém consegue se manter motivado o tempo inteiro, usando o turbo o tempo inteiro, tá? Tem gente que acha que vai acordar todo dia rindo, sorridente, porque sorrindo, né, feliz da vida porque escolheu a coisa certa e agora tá ajudando para concurso e tal. Não, pô. A gente acorda com raiva. Eu faço live para vocês todos os dias praticamente. Quando não tem live tem vídeo e tal. E vocês acham que não tem dia não que eu, caraca, pô, hoje eu não queria. Mas aí eu fico pensando, eu sempre acho que certo? Alguém vai ouvir o que eu tô falando e vai acordar, não é possível. Né? E às vezes tem gente que passa 2 anos assistindo live minha aqui. Eu gosto, veja, muita gente me encontra na rua e aí fala, pô, professor, eu gosto pra caramba quando o senhor fala daquele jeito lá, porque eu tava pensando errado, tava pensando a preparação errada. Eu acho isso do caramba. Então, assim, é legal. Quando vocês forem aprovados nos concursos de vocês, se puderem, tiverem essa aptidão, essa habilidade e disponibilidade, criem perfis no Instagram. Eu sou um cara que acho que quanto mais gente estiver falando sobre concurso, melhor, certo? Porque no Brasil, a aprovação em concurso público é a melhor forma de justiça, de se fazer justiça social. Famílias inteiras são tiradas da miséria, da classe, sei lá, X, e conseguem ter uma qualidade de vida melhor por causa de uma aprovação. O quanto vocês puderem falar, não encarem outras pessoas como concorrentes, não, vocês não têm concorrente. Eu nunca pensei em concorrente, tá? Se você puder ajudar, ajude.
ajude. A sua vaga não vai cair porque você está dando uma dica para um amigo ou passando um bizu para alguém, não, tá? Esqueçam isso. Quem é foda, vai passar e pronto, tá? Se não estiver estudando fofo, a aprovação é inevitável. Então, esqueça isso aí, tá bom? Ó, o Marcelo diz, ó, estou trocando de emprego, o salário é o mesmo, mas vou trabalhar menos, vou render mais nos estudos. Isso é um investimento que você está fazendo na sua vida, meu amigo. Tá? Investimento que você está fazendo. Bota na conta aí, é investimento. Ele colocou ali, ó, professor, perguntou outra coisa. Em relação a salário, é melhor ser juiz ou auditor fiscal? Já vi salário de juiz de mais de 100k. Sem dúvida, eu sou auditor fiscal, tá? Sem dúvida nenhuma, magistratura. Aí tem um asterisco. Tem um asterisco. Que você tem que dar uma olhadinha nos estados que tem uma remuneração bacana, porque tem estado que não é tão bom assim, tá bom? Mas geralmente estados pequenos são melhores, remuneram mais, tá? Remuneram mais. E como eu trabalhei na Justiça do Trabalho, conheço lá, eu acho interessante também o trabalho na Justiça do Trabalho, acho legal, tá? Agora eu trocaria? Não trocaria. Não tenho nenhuma vontade de ser juiz nem nada. Tanto que eu abandonei a faculdade de Direito quando eu estava no 7º semestre. Então, e não tem dificuldade nenhuma, né, em se formar em Direito. Então, assim, era só continuar ali que ia. Mas eu não vi sentido. Não ia usar na Cefaz, não ia advogar, não vou fazer outro concurso, então abandonei, tá? Mas a magistratura paga mais na maioria dos casos, tá bom? Outro cargo bom também, para quem tem direito, formar direito, PGE. Talvez seja melhor ser procurador de Estado do que magistrado, tá? Por outras questões. Aí na mentoria, eu faço mentoria para carreiras jurídicas também. Se você for meu aluno, a gente conversa também sobre essa questão, tá bom? Mas vamos lá. Uma coisa que é muito importante, há uma curva de progresso invisível e tem gente que não, enfim, não suspeita disso, tá? Eu passei uma reta para vocês aqui, como se fosse assim, né? A evolução. Mas às vezes a evolução é assim, ó. Certo? Então, às vezes você passa um longo período, tá? Você passa um longo período em baixa, até esse ponto aqui onde você começa a subir. Geralmente, isso aqui, ó, primeira, segunda batida de edital. Por quê? Porque você está trabalhando ainda na formação de bagagem. E aí depois, quando o cara tá na terceira batida de edital, que ele começa a trabalhar a execução de prova mais forte, aí a coisa deslancha. Igual, vou dar o exemplo da Luciana. Luciana é uma aluna minha que passou 2 anos aqui. E em 6 meses aqui. 6 meses aqui. E passou em 6 concursos de TRT para o cargo de oficial de justiça. Oficial de justiça, avaliador federal. Salário top, tá? E é desse jeito que acontece. Isso aqui eu estou falando baseado em dados que eu tenho de alunos da mentoria aprovados em concursos bons, tá? Então, fica aqui a dica para vocês. Então, às vezes você está se desesperando, mas o salto de desempenho, ele acontece depois desse período de acúmulo e sedimentação do conhecimento. Com regularidade. Porque se você para, você perde ritmo. Aí não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Certo? O Marcelo escreveu ali alguma coisa que eu não entendi. Talvez você está fazendo inscrição para concurso que você não quer. Eu não entendi nada. A Oi está respondendo alguma coisa ali, né? Ah, o Shaolin está respondendo Shaolin, ó. Shaolin colocou ali, o meu maior problema é que na maioria das inscrições eu acabo não fazendo a prova, só gastando dinheiro à toa. Você, meu amigo, está fazendo doação para a galera, né? Na verdade, você é o PI, que eu tanto falo aqui. Quem já me ouviu falar sobre o PI? PI significa pagador de inscrição.
É o cara que está indo ali, paga a inscrição porque a mãe mandou, porque sei lá, e contribui com a caixinha do concurso, né? É uma pessoa importante, é uma figura importante, por quê? Porque está financiando o rolê. Porque se não fossem os pagadores de inscrição, não tinha concurso. Se só fosse gente habilitada a fazer concurso, não se sustentava, né? Não tinha dinheiro para pagar fiscal, impressão de prova, transporte de prova, lanche da galera. Então,